Este espaço está aberto hoje para discutirmos o assunto do momento, o combate à pobreza, que deveria ser uma discussão de sempre. Mas o presidente do Senado anunciou uma ideia de mais um imposto para criar um fundo administrado pela sociedade para combater a pobreza. O senador Eduardo Suplicy e o presidente Fernando Henrique lembraram que também tem projetos nesse sentido, e aí entrou uma discussão muito grande sobre quem sugeriu primeiro o combate à pobreza. Nós convidamos para esse programa o professor Cristóvão Buarque, ex-governador de Brasília, que implantou em Brasília um projeto de Bolsa Escola, que é uma forma de combater a pobreza e que hoje está estudando o assunto. E convidamos também o jurista e tributarista Ives Gandra Martins, que está em São Paulo participando do nosso programa. Professor Cristóvão, o senhor me contou há pouco que está exatamente discutindo esse assunto, estudando esse assunto. O senhor já tem alguma conclusão? Tenho algumas conclusões, sim. A primeira conclusão, que já vem de anos, é de que não é apenas aumentando a riqueza que a gente diminui a pobreza. Durante muitos anos, nós imaginávamos que a maneira de acabar a pobreza era produzindo carros, bens de luxo e gerando emprego para os pobres. O governo militar falava muito em crescer primeiro o bolo para depois distribuir. Mas nós outros da esquerda falávamos de distribuir junto, mas não era possível distribuir fazendo aqueles produtos. Durante muitos anos, de fato, quando crescia a riqueza, diminuía a pobreza, porque a riqueza crescia para os lados. Hoje a riqueza cresce para cima. Então a luta contra a pobreza tem que ser, primeiro, ética. Queremos acabar com a pobreza. Sério, sem ser demagógico, sem ser populista. Não é nem político. Primeiro, ética. Segundo, política. Então vamos nos pôr de acordo como e de onde vem o dinheiro. Terceiro, quais são as medidas? Eu defendo hoje soluções bem simples, como a Bolsa Escola, como diversas outras que já existem, prefeitura de todos os partidos hoje no Brasil. Se a gente fizer essas três coisas, o Brasil tem tudo para abolir a pobreza em poucos anos. Não vai fazer todo mundo rico, não vai nem mesmo aumentar a igualdade, mas elimina o apartheid social, que para mim é o grande problema que nós temos hoje. Doutor Ives Gandra, mais um imposto proposto pelo presidente do Senado para diminuir a pobreza, ou seria melhor menos impostos? É que no Brasil, cada vez que se fala em impostos para a pobreza, nós temos a criação de novos impostos que são destinados apenas para tapar buracos. Eu vou lembrar três, pelo menos. Em 1982, o governo Figueiredo criou o Fim Social. Qual era a função do Fim Social? Era exatamente eliminar a pobreza. E o Fim Social foi de 0,5% para 2% sobre todo o faturamento de todas as empresas brasileiras para tapar buracos de orçamento. Depois, a COFINS veio com essa mesma finalidade. Quando o ministro Jatene fez uma verdadeira cruzada nacional para o IPMF, era para solucionar o problema da saúde, e o IPMF não foi destinado à saúde. Depois ele voltou a cruzada com a CPMF para destinar-se à saúde, e colocou na emenda número 12 que seria exclusivamente para a saúde, e foi destinado a tapar buracos. A nova CPMF terá o mesmo destino. Então, no Brasil, o que se faz, cada vez que se quer criar um imposto, dá-se um rótulo bonito. Vai ser para esta finalidade ou aquela. E não é. O que nós precisamos é a aplicação correta das verbas. O que é uma contribuição social, Alexandre? A contribuição social é aquela contribuição que deve ser, como a Constituição diz, destinada para exatamente eliminar a pobreza. É para a seguridade, para a assistência social, que é uma das finalidades da seguridade. E as nossas contribuições sociais, que têm um peso impressionante sobre a sociedade, têm sido sempre mal dirigidas. Então, criar mais um imposto é tornar o brasileiro sufocado, tirar dinheiro de gente que efetivamente pode produzir riqueza para gente que não está produzindo. E só para concluir, o governador, o senador Antônio Carlos Magalhães, quer um imposto sobre a pobreza. Mas no mesmo momento em que deseja um imposto sobre a pobreza, cria um imposto beneficiando uma empresa extremamente rica, que é a Ford, dizendo: esta empresa terá benefício fiscal e não aumento da carga tributária. É uma verdadeira contradição, porque se é um imposto que os ricos têm que pagar, e ele citou nominalmente Antônio Hermílio de Moraes, é evidente que a Ford deveria pagar também mais, porque é uma empresa forte e não ter os benefícios fiscais que terminou ele conseguindo. Como é que o senhor vê esse caso? Em primeiro lugar, eu acho que o senador está prestando um grande serviço ao trazer o assunto da pobreza. Aliás, como ele fez ao trazer o assunto da justiça.
Ele tem um instinto, o senador Antônio Carlos Magalhães, que eu acho que faz ele dizer aquilo que o povo está querendo ouvir. Então, primeiro ponto, trazer o problema é fundamental. Se viesse da esquerda, vamos dizer, mais uma vez esse povo fala da pobreza. Vindo dele, surgiu o tema. Agora, eu acho que é um equívoco... Fazer uma provocaçãozinha. O Lula disse que isso seria com fim eleitoral. Eu não entro nesse detalhe. Eu acho que se o Antônio Carlos quiser vir para essa campanha, ótimo. Temos é que ficar contentes que ele trouxe o tema. Agora, eu não acho que o certo seja começar por imposto. Nesse ponto, estou de acordo com o doutor Ivo. Vou dizer por quê. A gente tem que começar por que programa queremos fazer. Como é que a gente faz? Bolsa Escola para 10 milhões? 100 mil agroindústria? 10 milhões, eu digo, de crianças. 5 milhões de família de Bolsa Escola? Como é que a gente vai fazer? Aí a gente faz as contas e diz quanto custa. Aí a gente vai ver de onde vem o dinheiro. Pessoalmente, eu tenho defendido outro caminho e não impostos. Eu tenho defendido aqui e fora do Brasil hoje, em diversos países onde eu estou trabalhando o assunto, eu estou defendendo que seja com uma parte do serviço da dívida. O Brasil, por exemplo, vai ter 30 bilhões de arrecadação a mais do que vai gastar esse ano. O governo federal. Isso o FMI determinou. E está cumprindo, aliás. Está indo muito bem isso. A gente só precisava de 2,4 bilhões para colocar 10 milhões de crianças com Bolsa Escola. Ora, um país que é capaz de fazer 30 bilhões de superávit, pode fazer 32,4 ou pode chegar para os bancos e dizer a gente só vai pagar 27,4, 27,6. 2,4 a gente vai pagar a dívida que a gente tem com as crianças. Eu quero até dizer que eu não proponho moratória e não proponho calote. Eu proponho pagar todas as dívidas e não só aos bancos. Nós devemos aos bancos, mas nós devemos às crianças brasileiras. Uma dívida séria. Nós devemos aos adultos desempregados. Os bancos fariam, de uma certa forma, comprariam os cartões de Natal da Unicef, né? Mas eu digo de outra maneira, os 7 países mais ricos acabam de perdoar 70 bilhões da dívida dos países mais pobres. Perdoaram 70 bilhões. A dívida é mais de 200 bilhões. Perdoa uma parte. Perdoa um terço. Aqui bastava perdoar 5% do serviço. Internamente, por exemplo, se os estados deixam de pagar 5% do que devem e cada estado põe outro tanto, a gente pode pôr todas as crianças que hoje trabalham na escola. Eu, antes de procurar impostos... E aí, pôr criança na escola, ensinar a pescar e não dar o peixe. Exatamente. Aí é que está. Porque ao pôr criança na escola, a gente está resolvendo o problema da educação. A Bolsa Escola não é um programa de renda mínima, porque o que resolve na Bolsa Escola não é a renda. Aliás, eu gosto de dizer, o importante da Bolsa Escola não é a Bolsa, é a escola. A família que recebe a renda mínima, que recebe a Bolsa Escola, ela não sai da pobreza por causa deste valor. A escola é muito mais valiosa que a Bolsa. Escola. Exatamente. E não tem como dar uma bolsa alta, não tem como dar uma renda mínima alta, vai ser muito pequena. O importante é colocar as crianças na escola. Eu não começaria por imposto. Agora, eu fico contente que o senador tenha trazido esse assunto pelo lado do imposto, porque gerou um grande debate e trouxe o tema da pobreza para a mesa. Doutor Ives, num ponto me parece importante aquilo que disse o governador. A tese levantada pelo senador Antônio Carlos Magalhães, de que efetivamente nós precisamos cuidar da pobreza no país, é uma tese correta. O que tem que se examinar é o sistema tributário brasileiro, que é um sistema obsoleto. A Alemanha, por exemplo, e o governador deve estar a par, em 3 tributos, eles têm a arrecadação dos seus 218 tributos, 3 são responsáveis por mais de 90% da arrecadação. Em Portugal, estava há 15 dias dando uma palestra na Universidade de Coimbra, era impressionante notar, só 2 impostos, imposto de renda e IVA, representam mais de 90% da arrecadação. Quer dizer, o que tem havido na União Europeia é um imposto circulatório que tem um regime único para os 15 países e regimes tributários individuais simplificados, porque eles estão partindo do princípio que precisam atrair investimentos e poupanças para enfrentar o seu grande concorrente mundial, que é os Estados Unidos. Ora, nós temos um sistema absolutamente obsoleto, nós temos 13 impostos superpostos. Quanto ao IVA na Europa, para 15 países, nós temos o IPI, o ICMS, o ISS, temos um imposto de renda, o IOF, que são impostos também arrecadatórios, e no caso do IPI e do ICMS, impostos com o mesmo regime da não cumulatividade. Onde é que se encaixaria esse imposto que quer
o senador, teria que ser ou um imposto aditivo ao imposto de renda, ou imposto aditivo dos impostos patrimoniais que nós já temos, teria que ser por emenda constitucional e acrescentaria mais um imposto com toda a burocracia. Eu creio que a tese é discutir a pobreza. As contribuições sociais estão na Constituição para esta finalidade. E o imposto sobre grandes fortunas é um imposto absolutamente inviável. Roberto Campos, o próprio senador, então senador Fernando Henrique, perceberam que eles estavam tentando encontrar uma fórmula. E do ponto de vista psicológico, eu estou hoje absolutamente convencido. Quando se está procurando atrair investimentos, o senador Antônio Carlos Magalhães deu incentivos fiscais para atrair investimento, criar impostos sobre aqueles que podem criar riquezas, tentar, num regime único, como é no Mercosul, sugerir que os investimentos terminem indo para a Argentina, Uruguai e Paraguai, onde a carga tributária é incomensuravelmente menor que a nossa e o mercado brasileiro está à sua disposição. O senhor mencionou, doutor Ivens, há pouco, a tentativa da Europa de fazer frente à concorrência americana. Os Estados Unidos têm uma das menores cargas tributárias do mundo e faz 100 meses que há um crescimento econômico constante. Será que uma coisa tem relação com a outra? Eu estou absolutamente convencido que tem, porque quanto menor a carga tributária, maior a arrecadação e menor a sonegação. Há uma entidade mundial chamada International Fiscal Association, onde há 137 países filiados. Todos os anos eles fazem um congresso, um na Europa e outro fora da Europa. E é interessante notar, cada vez que se discute técnicas para evitar sonegação, nos congressos que vão se repetindo ano a ano desde 1937, o que se encontra é o seguinte: o melhor sistema tributário é aquele que busque fundamentalmente justiça tributária e desenvolvimento econômico. A arrecadação é uma mera decorrência. Todo sistema tributário que busca apenas arrecadação não consegue nem justiça fiscal, nem desenvolvimento. O que está acontecendo nos Estados Unidos é isso. Eles têm uma carga tributária de 33%, semelhante à do Brasil, inferior de Alemanha, Suécia, etc. Mas o nível de arrecadação é muito maior na medida em que a sonegação é pequena, além do que eles têm normas rígidas contra a sonegação, e, por outro lado, esta arrecadação que eles obtêm pelo próprio conhecimento é muito melhor do que se tivesse uma carga tributária superior, fazendo com que muitas pessoas se interessassem em aplicar em outros universos econômicos onde a carga tributária seria melhor. Você vê que, para mim, a preocupação é que a gente está discutindo demais ainda o tema imposto e menos a pobreza. Nesse ponto, o Antônio Carlos Magalhães conseguiu trazer, mas a gente precisa agora conduzir melhor o assunto. Nós temos que discutir duas coisas. Primeiro, por que é que há pobreza num país tão rico como o Brasil? E segundo, como é que a gente resolve isso? Depois é que a gente discute de onde vem o dinheiro. Pode ser imposto, pode nem precisar mais de dinheiro. O Estado brasileiro tem dinheiro. Se não fosse tanto para a dívida, já estava resolvido uma grande parte. Agora, por que a gente tem pobreza? Porque a nossa economia é uma fábrica de pobreza, não é uma fábrica de não pobreza. Nós inventamos uma economia que exige recursos exagerados para montar uma fábrica. Por exemplo, para montar uma fábrica na Bahia, está se levando uma quantidade de dinheiro. Esse dinheiro deixa de ir para a educação, para a saúde, aí agrava a pobreza. E não vai gerar emprego suficiente. Não gera emprego isso, quase nada. E depois esses carros chegando aí para vender, vai ter que gastar mais dinheiro na infraestrutura urbana, menos dinheiro para a educação. Nós temos um modelo econômico que se baseia na pobreza. Até para vender esses produtos nossos, caros, teve que concentrar a renda. A nossa pobreza, a nossa desigualdade, falando de outra coisa que não é o mesmo, a nossa desigualdade foi construída ao longo de anos de uma concentração da renda deliberada para poder vender os produtos da indústria. Então, primeiro ponto, por isso tem pobreza. Como é que a gente resolve? Produzindo aquilo que, se houver, as pessoas não serão pobres. Colocando os desempregados para botar água, esgoto, fazer limpeza urbana, que isso caracteriza não pobreza. Fazendo escola, colocando todo menino na escola, porque quem tem todo menino na escola já é um pouquinho menos pobre. A gente tem que mobilizar a energia brasileira, eu não disse o imposto nem o dinheiro, a energia toda, onde está gente e dinheiro, para que se produza aquilo que elimina a pobreza, que são 6 coisas: comida, educação, saúde, um lugar onde morar que seja limpo, água potável, coleta de lixo e esgoto, justiça e segurança juntos e transporte urbano. É isso que a gente precisa. Como oferecer essas 6 coisas ao povo brasileiro?
é através de soluções simples. Depois a gente discute de onde vem o dinheiro. Agora, o senhor como político, como é que o senhor vê o fato de muitos políticos acharem que é bom ter essa pobreza porque elas são massa de manobra na época eleitoral? Aí é outra coisa já, são aqueles que querem ter escravos eleitorais. Então existe. São aqueles que eu digo gostam tanto da pobreza que não querem que a pobreza acabe. Porque no dia que a pobreza acabar, eles se acabam também. É aquele que faz assistencialismo. Por isso que no meu programa, a Bolsa Escola, não era assistencialista. Primeiro porque é educação, segundo porque faltou aula, não recebe. Todo mês ia lá a lista das famílias que não recebiam. Parece até duro, né? Mas a gente queria que ele fosse para a escola e não que recebesse o dinheiro. Então há uma parcela dos políticos que precisam que continue a pobreza para poder comprar os votos ao final de cada 4 anos. Mas, governador, eu acho que também é um dado que é importante se analisar essa concentração de riqueza que efetivamente existe, mas nós temos um dado pior, na minha opinião, é de termos criado uma federação maior do que o PIB. A Constituição de 88 permitiu a multiplicação de entidades federativas com o mesmo povo incapaz de sustentar. Porque hoje é absolutamente inadmissível que com uma carga tributária em torno de 33% do PIB das 5.500 entidades federativas, nós continuamos com déficit públicos em todas as entidades e, fundamentalmente, essa carga tributária não representa a prestação de serviços públicos, inclusive em relação à pobreza. O que vale dizer, nós criamos uma estrutura esclerosada sem capacidade de reversão. Foram criados 1.600 municípios num período de 10 anos, contra 3.900 municípios num período de 488 anos. Então, essa estrutura federativa que termina exaurindo o contribuinte e esse dinheiro não sendo destinado como deveria ser destinado por todas as entidades, por municípios, estados e pela própria União, uma parte substancial para a assistência social, e quando eu falo assistência social, não assistencialismo, mas assistência da Constituição, que é inclusive promover, permitir que a pessoa se eduque, ter condições de crescimento, essa estrutura federativa que, na minha opinião, é perversa para o país. E eu não vejo, governador, como se possa mudar constitucionalmente, como pedir para estados sem densidade econômica própria, que foram criados artificialmente, para municípios sem densidade, há municípios que pagam 25% da sua receita tributária para sustentar apenas a Câmara dos Vereadores, como gastando os recursos nacionais, a mais alta carga tributária dos países emergentes, se possa dedicar à pobreza. Por isso eu entendo que aquilo que apresentou o senador Antônio Carlos Magalhães, em nível de ideia de que precisamos agora pensar na pobreza, é importante. Mas o mecanismo sugerido, enquanto não houver uma compactação da federação, enquanto a federação não couber dentro do PIB, eu acho muito difícil conseguirmos avançar nesse campo. Porque o problema federativo, para mim, é muito mais grave da forma como ele está do que efetivamente se analisarmos os problemas decorrentes, por exemplo, de juros mais elevados que decorrem de uma política monetária que o governo impôs em decorrência da estabilização do real. Eu nem entro no mérito, nem é o caso de discussão. Mas da carga tributária, essa é absolutamente desestimuladora de se fazer grandes investimentos e grandes poupanças. E quando se faz investimentos, é à custa não da carga tributária, mas de incentivos fiscais que terminam prejudicando as próprias entidades federativas. Mas veja bem, eu estou de acordo que é o problema federativo, que é o problema da sonegação, que é o problema da dívida, que a Constituição impede grande parte dessas mudanças, mas se a gente transforma uma simples ideia do senador, as ideias anteriores que vêm do Suplicy, do presidente Fernando Henrique Cardoso, de todo mundo, se a gente transforma isso numa grande campanha nacional, num grande movimento pela decência, a gente pode fazer as mudanças necessárias. Mas isso falta é trazer isto para a mesa brasileira. Falta é dizer, o problema é a pobreza, não é a falta de crescimento apenas, como eu dizia. Se a gente trouxer isso, se isso virar parte da agenda brasileira... Quer dizer, aí que o senhor vê o mérito do senador Antônio Carlos Magalhães. Eu vejo esse mérito... Jogou isso no pau. Eu vejo esse mérito e vejo outro. Ele agora está comprometido. Ele agora não pode mais voltar atrás. Quando a gente trouxer propostas para ele, ele vai ter que dizer por que é que não apoia. E eu acho que ele não é homem de voltar atrás. A gente pode até jogar outras culpas, outras coisas no senador, mas ele não é homem de voltar atrás. Então a gente criou um momento. Vamos levar esse momento adiante. Eu acho importante reunir Suplicy e Antônio Carlos Magalhães, o Lula também. Vamos fazer disso uma coalizão ética e não política. Eu vi gente reclamando porque veio dele do ACM.
Na luta contra a pobreza, não existe direita ou esquerda. Quer lutar contra a pobreza, estamos juntos. Ou seja, é preciso uma coalizão ética das pessoas decentes nesse país. As pessoas que sofram quando sabem que tem criança fora da escola, que sofram quando sabem que tem gente que não come, que tem gente que não está podendo ser semelhante aos outros brasileiros. E não é preciso muito dinheiro para isso. Há soluções simples. Talvez não passe de mágica, mas há soluções simples. E eu acho que o senador conseguiu colocar na mesa um tema que estava faltando ser discutido com a veemência que ele costuma dar aos seus assuntos. Professor Ives, o senhor acha que seria possível, nesse momento de diferenças nacionais, essa união ética de políticos de ideologias distintas? Não, eu acho isso absolutamente possível. Eu acho que o mecanismo tributário é um mecanismo que tem que ser afastado até na linha de coerência do senador. Porque o senador, há 2 meses atrás, dizia que seria contrário a qualquer aumento de imposto. E vem agora e propõe, para uma boa ideia, uma técnica incorreta, que é de aumento de impostos. Bem, eu também estou de acordo que a ideia levantada pelo senador Antônio Carlos Magalhães é muito boa. E isso está permitindo a discussão do tema. Mas há projetos que estão parados, aquele mesmo que eu e o Dalmo Dallari redigimos sobre o leite para criança e que o deputado Hélio Bicudo foi relator, até hoje não se conseguiu aprovação e seria uma forma de combater a pobreza. O que me parece, entretanto, importante é que agora vai se discutir com muito mais propriedade o problema da pobreza. E isso é bom para o país. Eu queria perguntar, então, para o professor Cristóvão, que foi governador do Distrito Federal, se na prática essas ideias são razoáveis, podem ser aplicadas. Eu acho que aqui nós mostramos que é possível em Brasília. Claro que foi preciso um certo autoritarismo para começar isso. Não houve muita consulta. Mas depois que começou, houve um apoio geral. Custou dinheiro. Quando a gente soma os 4 anos da Bolsa Escola, dá mais de 100 milhões. Podia-se ter feito um excelente... O dinheiro saiu dos impostos? Sem aumentar imposto. Saiu da arrecadação, não precisou aumentar imposto, mas reduziu-se outros gastos. Porque eu sou a favor de que governo não gasta mais do que arrecada. Eu sou conservador em matéria financeira. Gastou-se o que se tinha. Mas deixou-se fazer o quê? Um excelente centro de convenções. Brasília poderia ter hoje o melhor centro de convenções do Brasil. Preferimos colocar as crianças na escola. É isso que o Brasil tem que fazer. Colocar na frente de todas as prioridades a educação e outros dos assuntos que, se enfrentamos, resolvemos a pobreza no Brasil. Muito obrigado, professor Cristóvão Buarque. Muito obrigado, doutor Ives Gandar Martins, que participou de São Paulo do nosso programa. O Espaço Aberto volta na próxima semana com mais um tema de atualidade nacional. Obrigado. De Brasília, Alexandre Garcia.